Olá pessoal, bem-vindos a mais um dia do Python Milk Natal. Hoje os cientistas continuam respondendo as perguntas de crianças de 7 a 14 anos. Aproveitem! Olá pessoal, tudo bom? Eu sou a Marie Ruffner, tenho 31 anos e sou bióloga de formação. Atualmente eu trabalho muito com biologia pesqueira, que é um ramo da ciência que visa manejar e conservar os peixes que nós consumimos no dia a dia. Então, para a gente, embora muitas pessoas não saibam disso, mas é muito importante a gente saber, por exemplo, aonde no oceano uma determinada espécie de peixe que nós consumimos ocorre e quantos indivíduos daquela espécie de peixe estão naquela área. Isso é uma informação muito importante para a gente fazer o que nós chamamos de pesca sustentável, certo? Então, e aí eu me deparei aqui com uma pergunta muito interessante que vai muito de encontro com o que eu trabalho, que é especificamente a pergunta do Tibério. Ele me perguntou aqui se era possível calcular quantos grãos de areia existem no mundo. Então, Tibério, embora eu trabalhe com peixe, tem muitas similaridades com a sua pergunta com o que eu faço. E respondendo a sua pergunta de forma muito curta, eu posso dizer sim, nós temos como calcular o que a gente chama de estimar, mas a gente nunca vai saber o número total, fechadinho, cravadinho, de grãos de areia que existem no mundo. Isso por quê? Porque o mundo simplesmente ele é muito, muito, muito grande. As áreas de areia que cobrem o planeta Terra são muito, muito, muito grandes. E dificilmente a gente ia ter como contar grãozinho por grãozinho por grãozinho por grãozinho, porque simplesmente é muita coisa, certo? Então a sua pergunta ela vai muito de encontro com outra área da ciência que nós chamamos de estatística. Dentro da estatística nós trabalhamos com dois conceitos, o conceito de amostra e o conceito de censo. O que é cada um? O censo nada mais é do que você, por exemplo, ir para o seu jardim e você tem digamos assim, você tem uma jardineira e você vai contar quantas flores existem naquela sua pequena jardineira. Ali você está contando o número total de indivíduos daquela espécie de flor, certo? Aqui no Brasil, a gente tem, por exemplo, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, que a cada 10 anos eles vão de casa em casa contar o número de pessoas para no final a gente saber qual é a população do Brasil, certo? Então, isso é um censo. A amostra, ela vem muitas vezes dentro de um contexto quando você não tem a possibilidade de você sair e contar todos os indivíduos. Então, por exemplo, no caso dos grãos de areia, em torno dos peixes que eu trabalho, eu não tenho como ir para o mar e coletar todos os peixes do mar, porque primeiro, o mar ele é muito vasto e ele é muito profundo, então isso seria inviável, certo? Então, o que nós fazemos? Nós vamos para o mar com um navio pesqueiro, com um barco de pesquisa, a gente passa uma rede gigante e a gente coleta ali os peixes que vêm na rede, nós contabilizamos e dali a gente faz uma estimativa do número de indivíduos que existiam naquela área total que a gente estava estudando, só com aquela amostra. Então, isso é uma amostra. Para exemplificar o seu caso, eu tenho aqui esse saco de grão de feijão, onde você imagine que cada grãozinho de feijão desse é um grão de areia. Eu sei, vai exigir um pouco de imaginação, mas acho que vai dar certo. Então, eu tenho essa caixinha aqui e você imagina que essa caixinha aqui, ela representa todos os grãos de areia do mundo inteiro, certo? Então, eu tenho aqui. Mas eu não tenho como contar todos esses grãos, certo? É muita coisa. Então, o que eu tenho para me auxiliar? Eu tenho o meu amostrador. Então, eu tenho essa segunda caixinha aqui. E você pode ver que aqui vai caber aproximadamente 4 caixinhas dessas, você tá vendo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou aqui na área, vou pegar uma amostra, tá vendo? Aqui, peguei uma amostra e vou contar. Eu contei antes, me deu 68 grãos de areia. Então, como eu sei que cabe 4 dessas caixinhas aqui com 68 grãos, o que eu vou fazer? Eu vou fazer 4 vezes 68, que vai me dar 264 grãos de feijão. Então, aqui dentro eu vou ter 264 grãos de areia. Então, seria assim como a gente poderia fazer uma estimativa do número de grãos de areia no mundo. Ou seja, você faria uma amostra e você, sabendo a área de areia que cobre o planeta Terra, você tentaria fazer essa extrapolação, como eu te falei. Entendeu? Então, a Beatriz, ela fez uma pergunta muito interessante aqui, onde ela, especificamente, ela pergunta:
como sabemos quanto descobrimos do oceano, sendo que ainda não descobrimos tudo? Então, Beatriz, primeiramente, obrigada pela sua pergunta, ela é extremamente pertinente, embora muitas pessoas achem que não. E assim, Beatriz, a sua pergunta a gente pode tanger ela em várias áreas, a gente até pode puxar um fiozinho para a filosofia. Por que eu digo isso? Porque você mencionou aqui uma palavra que ela é muito forte, que é quando a gente ainda não descobriu tudo. Então, essa palavra tudo é uma palavra muito forte, porque tudo significa muita coisa, é igual você falar nunca para uma determinada situação, certo? Então, com isso o que eu quero dizer na essência da sua pergunta, a gente nunca vai saber tudo com absoluta certeza. Sempre vai ter, o mundo, você sempre tem vários eventos aleatórios que acontecem assim, como você diz assim na sua idade, do nada, isso é aleatório, que impedem da gente saber certas coisas com todo o detalhamento. Então, na ciência, a gente trabalha muito com um conceito que nós chamamos de incerteza. Por quê? Porque, por exemplo, a natureza ela é muito variável. Um dia está chovendo, um dia está ventando, um dia está fazendo muito sol. E tudo isso vai afetando, por exemplo, o crescimento das plantas. Ou então, se você trazer isso para o mar, isso vai influenciar o regime de ondas, o regime de correntes no mar. Então, assim, a gente nunca vai... na verdade, eu estou até repetindo meu erro, mas assim, a gente dificilmente vai conseguir saber tudo que existe no oceano, certo? Porque simplesmente o oceano ele é muito grande, ele é muito vasto. É igual o planeta Terra, assim, embora ele é pequeno comparado com o universo, que é infinito, está em constante expansão, pra gente, que somos hominhos, o planeta Terra ele é muito grande. Então, assim, a gente nunca vai conseguir saber de fato tudo que existe dentro do oceano marinho. Agora, o que a gente faz dentro da ciência você tem que imaginar como um quebra-cabeça. Você vai montando as pecinhas, vai pegando as pecinhas por pecinha e vai montando elas até você formar uma imagem e assim você tentar ter uma imagem para entender aquilo que você está buscando, entendeu? Então, na ciência, nós trabalhamos com isso. A gente não trabalha com certezas absolutas. Nós trabalhamos com incertezas relativas. Então, é isso, Beatriz. Sinto se eu desapontei você um pouquinho, mas a verdade é essa. A gente nunca tem como saber as coisas com toda certeza. Assim como também a gente nunca vai conseguir saber com plena certeza tudo que existe no oceano, porque o oceano, como você já bem sabe, ele é muito, muito, muito grande e ele é muito, muito, muito profundo também. Então, o conhecimento, na verdade, Beatriz, ele é infinito, ele é vasto que nem o universo. E por isso que é bom estudar, porque nos traz muito conhecimento e a gente consegue tentar responder partes dessas perguntas que você mesmo está fazendo, entendeu? Então, nunca deixe de fazer nenhum tipo de pergunta e sempre pesquise. Porque é assim que a ciência avança. E quem sabe um dia você não vai descobrir uma coisa muito legal nos oceanos. Viu? Valeu! Olá, me chamo Romênia, sou professora de Física, atualmente faço doutorado na UFRN e participo do grupo de pesquisa Ensino de Ciências e Cultura. Estou aqui para responder algumas perguntas sobre a cor do céu. Por que o céu é azul? Qual é a verdadeira cor do céu? Por que o céu muda de cor? Por que de manhã o céu é azul claro e de noite é azul escuro? Por que o céu é vermelho em alguns momentos? Então, todo esse bloco de perguntas sobre a cor do céu, ele pode ser explicado quando a gente entende porque o nosso céu do planeta Terra é visto com essa coloração. É importante lembrar que em dias claros e sem nuvens, o céu ele aparece na cor azul, porque moléculas que compõem a nossa atmosfera terrestre, elas espalham muito mais o comprimento de onda correspondente ao azul do que o comprimento de onda correspondente ao vermelho, entre vários outros comprimentos de onda que formam a luz solar. É importante lembrar que a luz do nosso Sol, ela é considerada como sendo a luz branca, que é a mistura de todas as cores. Aquelas cores que vocês observam quando há a dispersão, ou seja, a separação dessa luz no arco-íris, por exemplo. Sendo assim,
a explicação física, o fenômeno físico associado a essa cor que nós vemos no nosso céu se chama de espalhamento. Então, esse espalhamento é produzido pelas moléculas existentes na nossa atmosfera, como, por exemplo, o oxigênio e o nitrogênio. Então, é importante ressaltar que existem outros céus com outras cores em outros planetas. Aqui nós estamos falando do nosso planetinha Terra. Então, a explicação do porquê o nosso céu apresenta essa coloração é por causa desse fenômeno do espalhamento. E nós tivemos outras perguntas associadas a por que nós vemos uma coloração diferente, né? Por exemplo, puxado por alaranjado, por vermelho em alguns momentos. Pegando os momentos do nascer e do pôr do sol, né? Quando o sol ele está baixo no horizonte, nós vemos essas cores exatamente porque estamos espalhando todos os tons, né? Todos os azuis e verdes, e obtemos aquele brilho alaranjado e vermelho nas coisas, né? Então, por isso que nós vemos essa coloração. Isso ocorre porque a luz de comprimento de onda mais curto, que são violetas e azuis, se espalha muito mais do que os comprimentos de onda que nós chamamos mais longos, que são as colorações laranja e vermelho. E o resultado é uma gama de cores fascinantes no céu que nos traz aquele espetáculo ao nascer e ao pôr do sol. Eduardo está no 4º ano e ele quer saber: por que a Terra é azul? É por causa da água? Ótima pergunta, Eduardo. Vamos começar falando de um fato muito importante. Em 1961, o primeiro ser humano foi ao espaço e foi um russo chamado Yuri Gagarin, e quando ele chegou no espaço, que ele olhou para a Terra, o Gagarin falou uma célebre frase, que foi: a Terra é azul. E era a primeira vez que alguém via a cor do nosso planeta Terra a partir do espaço sideral. Então é importante lembrar que, vista do espaço, né, o nosso planeta Terra apresenta a cor azul, mas a origem dessa cor é diferente da cor azul que nós registramos na superfície do nosso planeta Terra. E o efeito dominante que faz com que do espaço, né, nós vejamos o nosso planeta azul é a maior absorção dos longos comprimentos de onda pelos oceanos terrestres. Então, são os oceanos terrestres. É importante ressaltar que 71% da superfície do nosso planeta Terra é coberta por líquidos. Então, são os oceanos terrestres que dão, né, a ela, a Terra, a cor azul, que é vista por quem está no espaço. Olá, meu nome é Luiz Eduardo Choluc, eu sou meteorologista e atualmente aluno de mestrado da UFRN. Hoje eu vim aqui responder duas perguntas bem interessantes. Uma da Lohane, aluna da Escola Pequeno Aprendiz, e outra da Mariane, aluna do Contemporâneo. Vamos começar com a pergunta da Lohane. A Lohane pergunta como acontecem os trovões. Bem, os trovões nada mais são do que o som causado por um raio quando ele se desloca no ar. E do que é formado um raio? Um raio é formado de eletricidade. Ou seja, quando ele vai passando pela atmosfera, seja de uma nuvem para o chão ou de uma nuvem para outra nuvem, desloca o ar e esse ar gera esse barulho todo que a gente escuta e chamamos de trovão. A segunda pergunta da Mariane é: por que nós vemos primeiro a luz e depois ouvimos o barulho do trovão? Bem, Mariane, a luz ela se desloca de uma forma muito mais rápida do que o som. Então acaba que a gente consegue ver primeiro a luz e depois ouvir o barulho do trovão. Oi pessoal, tudo bom? Meu nome é Daniele, eu sou aluna de mestrado na Universidade de Brasília. Eu faço mestrado em Geofísica, na área de Sismologia, e hoje eu vou responder a pergunta do César Daniel, que quer saber por que a Terra é redonda. Primeiramente,
a Terra não é plana, né? A Terra é redonda, mas não necessariamente redonda. Vamos, por exemplo, olha essa bolinha aqui. Você olha para ela e vai dizer que ela é redonda. Mas se você chegar um pouco mais próximo, você vai ver que ela tem umas partes mais altas, umas partes mais baixas. Ela tem esse relevo em volta. A Terra é similar a isso, né? Então a gente diz que a Terra tem um formato geoidal, de geóide, porque ela é arredondada, mas ela tem essas imperfeições, né? Esse relevo em volta. E por que ela é assim? A Terra ficou assim porque quando ela estava se formando, né? Que as partículas estavam se unindo, se juntando, começou a agir a gravidade. A gravidade, essa força que está concentrada no núcleo do planeta, ela faz com que essas partículas sejam puxadas em direção ao centro. Todas as partículas são puxadas em direção ao centro da Terra. Essa força que também age, né, em todo o planeta, que faz com que a gente não saia voando por aí, ela é responsável por puxar todas essas partículas, tudo isso que forma o planeta para o centro. Então, quando o planeta estava se formando, essas pequenas partículas, que elas foram se unindo e sendo puxadas para o centro, elas formaram foram se formando, né, nessa esfera que a gente chama, né, fazendo com que a Terra fique arredondada, porque a esfera seria a forma mais estável da Terra se manter, né, porque todas as partículas estariam sendo puxadas para o centro. Então, devido à ação da gravidade, é que o planeta Terra é redondo ou geoidal, como a gente aprendeu hoje. Olá, eu sou Hadima, professora de Física, planetarista e mestre em Ensino de Ciências Naturais e Matemática pela UFRN e estou aqui para responder algumas perguntas sobre a Lua. A aluna chamada Rúbia, de 7 anos, quer saber por que a Lua brilha. Realmente, né? A Lua chama muito nossa atenção no céu. Com certeza que todo mundo já se encantou com o brilho da Lua, Lua cheia, Lua em diversas fases. Então, para responder essa pergunta, vamos pensar sobre algo do nosso cotidiano aqui mesmo na Terra. Quando você está em casa e que está tudo escuro, se você for andar sem a lâmpada estar acesa, com certeza você vai esbarrar em alguma coisa. Imagina a parede. Para você conseguir ver a parede, você precisa ligar a lâmpada. Então nós temos aí 2 tipos de corpos. Um corpo luminoso, que produz luz, e um corpo iluminado, tá? Que precisa da luz desse outro corpo para poder ser visto. Então, a lâmpada produz a sua luz e ilumina a parede. A luz que sai da lâmpada em direção à parede vem até os nossos olhos. E é assim que nós conseguimos ver os objetos, ver tudo que tem ao nosso redor. Porque a luz desses objetos chega até os nossos olhos, permitindo que nós possamos enxergá-los. A Lua é um corpo como a parede. Ela não produz sua luz. Mas então como que ela brilha tanto no céu? Para ela brilhar dessa forma, ela é iluminada pelo Sol. O Sol é uma estrela, produz luz. Parte dessa luz chega até a Lua e parte dessa luz que chegou até a Lua é refletido em direção ao nosso planeta, chega até os nossos olhos. Então assim que nós podemos contemplar e é por isso que a Lua brilha. O Ícaro, de 8 anos, perguntou do que é feito a Lua. Bem, muitas pessoas devem se perguntar, porque nós olhamos para a Lua e vemos aquele astro brilhante no céu, repleto de crateras. Mas a Lua, ela é feita de rocha, igual ao nosso planeta Terra. A Júlia, de 13 anos, perguntou por que na Lua nós não temos nuvens. Bem, um dos motivos é porque na Lua nós não temos atmosfera. A atmosfera é essa camada de gás que envolve o nosso planeta, outros planetas e corpos celestes. Então esse é um dos principais motivos porque lá nós não encontramos nuvens. Essa pergunta aqui foi feita por várias crianças. A Maria Júlia, o João Marcelo, o Davi Gabriel, o Davi Souza e a Luana Queiroz. Eles querem saber se existe vento na Lua. Bem, pelo mesmo motivo de que não existe atmosfera na Lua, o ar lá é bem rarefeito, lá também não existe vento, já que o vento é justamente esse movimento das massas de ar de um local para o outro devido às diferenças de temperatura. Então não, lá na Lua não tem vento. O Giovanni, de 10 anos, ele quer saber como se formou a Lua. Bem, existem diversas teorias de como surgiu a Lua, o nosso satélite natural. Mas atualmente a teoria mais aceita é de que a Lua ela é um pedaço da Terra. Como assim?
Essa teoria diz que, logo no início de formação do nosso planeta, um corpo, aproximadamente do tamanho de Marte, se chocou com o nosso planeta. E desse choque resultou que vários pedaços da Terra foram expulsos em direção ao espaço. Esses pedaços continuaram orbitando ao planeta Terra e foram se unindo devido à ação da força da gravidade. E, a partir dessa união e com o passar do tempo, eles formaram o que hoje nós conhecemos como a nossa Lua. Então essa é apenas uma das hipóteses que é uma das mais aceitas. O Pedro Borges, de 8 anos, quer saber quantos astronautas já foram à Lua. Essa pergunta é bem interessante porque várias pessoas acreditam que somente a missão Apollo 11 esteve na Lua, levando 2 astronautas até a superfície lunar, entre eles o mais famoso, que é Neil Armstrong, que foi o primeiro homem a pisar no solo lunar. Mas, na verdade, 12 astronautas estiveram no solo lunar. Significa que 6 missões Apollo conseguiram pousar lá na Lua. Então é isso, pessoal. Espero ter ajudado vocês a aprender um pouco mais sobre a Lua. Até mais e céus limpos! Olá pessoal, meu nome é Luana Farache, sou formada em Fisioterapia e realizo pesquisa no Instituto Santos Dumont. E hoje eu vim responder para vocês algumas perguntas super interessantes. A primeira delas é do Vitor Maia, do Colégio Contemporâneo, e ele pergunta pra gente o seguinte: por que o nosso cérebro faz a dor? Então, Vitor, a dor é um sinal que o nosso cérebro recebe para avisar que alguma coisa não está legal no nosso corpo. E é por isso que a dor existe e ela é tão importante. A nossa próxima pergunta é do Giovanni Santos, do João Silva e do Pedro Almeida, da Escola Contemporâneo, e da Lavínia Silvia, da Escola Objetivo. E eles nos perguntaram o seguinte: o que é e de onde vem a consciência? Então, pessoal, existem várias formas de responder essa pergunta, pois ainda não existe um consenso na comunidade científica do que é a consciência. Mas uma das formas de responder isso é que a consciência ela é uma habilidade que o nosso cérebro possui de fazer com que várias áreas diferentes do nosso cérebro funcionem de forma integrada, de forma conjunta, para um objetivo comum. Ou seja, por exemplo, fazer com que o nosso tato e a nossa visão funcionem juntos para que nós tenhamos a consciência de que esse objeto é uma bola. A nossa próxima pergunta é da Isabela Fernandes, do Colégio Contemporâneo, e ela pergunta o seguinte: qual é a célula humana que vive por menos tempo? Então, Isabela, de modo geral, as células do sistema epitelial, ou seja, do sistema da pele e dos tecidos, elas vivem muito pouco, sendo, por exemplo, da pele externa, tem um ciclo de cerca de 28 dias. E do epitélio, do sistema gastrointestinal, do estômago e do nosso intestino, vivem ali por cerca de 3 dias. Mas existem também algumas células do sistema imunológico, do nosso sistema de defesa, que desde o momento em que elas são produzidas até o momento em que elas cumprem a sua função e morrem, elas podem chegar a viver apenas algumas horas, seja 1 a 3 horas. Muito pouquinho, não é mesmo? A nossa próxima pergunta é da Alicia Martins, também do Colégio Contemporâneo, e ela pergunta pra gente o seguinte: por que a gente sente saudade? Então, Alicia, uma das formas de responder essa pergunta é porque toda vida que a gente tá com alguém que a gente gosta muito ou fazendo algo que a gente ama fazer, o nosso cérebro libera no nosso organismo algumas substâncias chamadas de neurotransmissores que fazem com que a gente se sinta muito bem, feliz e alegre. E o nosso corpo se acostuma com essas substâncias que fazem a gente se sentir bem. Mas na hora que a gente deixa de fazer essas atividades ou deixa de estar perto dessas pessoas que a gente gosta, essas substâncias param de ser liberadas do nosso corpo e o nosso corpo começa a sentir falta da liberação dessas substâncias. E é por isso que a gente sente saudade. Mas de toda forma, a saudade é sempre um sinal de que a gente sente falta de algo que é importante pra gente. E essas foram as nossas perguntas de hoje, pessoal. Olá, meu nome é Joerberson Medeiros, eu sou estudante de farmácia na UFRN, faço pesquisa no Laboratório de Sistemas Dispersos, o LACID, e no Núcleo de Pesquisa em Alimentos e Medicamentos, no PLAN.
Eu vim aqui para responder um questionamento que os alunos Giovanna Tedeschi, a Maria Júlia, o Miguel Luca, a Alessandra Nayara e o Clécio Gabriel fizeram acerca do câncer. O que é que a gente precisa saber, pessoal? É que nosso organismo ele é repleto de pequenas unidades, que a gente chama de células. Essas células elas conferem estrutura e funcionalidade ao nosso corpo. E o que é que acontece? Assim como tudo tem um tempo, para a célula, ela tem um tempo e uma quantidade certa para se reproduzir, ou seja, ela precisa se reproduzir numa quantidade correta e ela também precisa se reproduzir num tempo correto e precisa morrer num tempo correto. Se isso não acontece por algum fator, seja ele externo ou seja ele interno, que nós chamamos de um fator hereditário, que vem lá dos nossos pais, das nossas mães, ou um fator externo como a poluição, a radiação. Se alguma coisa altera essa maquinaria celular, a gente entende que a nossa célula funciona numa espécie de máquina, ela precisa produzir uma quantidade de células para aquele tecido, precisa fazer essa restauração celular, e se isso não está ocorrendo de forma correta, no tempo certo, na quantidade correta, por qualquer fator que seja, isso pode desencadear uma doença. Esses problemas relacionados a essa replicação celular pode ter na forma de tumor, e esse tumor a gente tem uma característica um pouco mais homogênea e a gente considera clinicamente como um tumor benigno, ou um tumor maligno, que é o que a gente entende como câncer, porque além dele não ter uma homogeneidade na sua replicação, ou seja, ele não tem uma morfologia um pouco definida, ele vai conseguir invadir outros tecidos, é uma característica muito peculiar do câncer, que é o que a gente conhece como metástase. E como é que a ciência está atuando dentro desse cenário? O que acontece? Desde o período da prevenção, seja ela primária ou secundária, primária, quando eu consigo identificar fatores de risco, como por exemplo, hoje nós sabemos que o cigarro ele é um grande causador de câncer, como também na prevenção de doenças que a gente chama de doenças pré-malignas, como por exemplo o HPV. Então hoje se vacina HPV para que a pessoa não desenvolva HPV e consequentemente não desenvolva o câncer relacionado a esse problema. Então, além da prevenção, nós cientistas também estudamos o tratamento, como melhorar o tratamento, seja ela através do medicamento, aprimorando o medicamento, ou através de algum procedimento. Ou seja, eu melhoro o meu procedimento para que aquele paciente responda e tenha uma adequabilidade maior no meu tratamento. Tanto a adequabilidade do meu tratamento, quanto na aceitação do paciente em relação ao tratamento, que é muito complicado. Então, desde o diagnóstico, ao tratamento, ao como esse paciente vai lidar com o problema, a ciência está atuando. Então, sim, no futuro existe uma possibilidade muito grande de ter ainda mais tecnologias acessíveis às pessoas que têm essa doença e fazer com que o que a gente chama de comodidade terapêutica seja proporcionada a esses pacientes, fazendo assim com que a gente tenha, além de um menor número de casos de pacientes com câncer, a gente consiga tratar essas pessoas de forma eficaz. É nisso que a ciência ela trabalha. Então, desde já eu agradeço a atenção de vocês e espero que tenham entendido e gostado. Olá, tudo bem? Meu nome é Felipe Torquato, eu sou biólogo formado na FRN. Depois disso eu fiz doutorado na Universidade de Copenhague, na Dinamarca, e hoje eu sou pesquisador na Universidade do Catar. Eu trabalho principalmente com ecologia e evolução marinha nos oceanos. E hoje eu estou aqui para responder uma pergunta que é bem difícil, mas uma pergunta que é bem interessante. Uma das perguntas que me motivam a ser biólogos, motivam a ser cientistas, que foi feita pelo Vinícius Barreiros, que é: como surgem novas espécies? Bem, Vinícius,
Antes eu queria lembrar que antigamente a gente achava que as espécies não mudavam, que o mundo tinha sido criado em algum momento e junto com a criação do mundo as espécies tinham sido criadas e que desde então elas não tinham mudado. E as espécies que a gente vê hoje eram as mesmas espécies que a gente encontrava na Terra há milhões de anos atrás. Mas a gente começou a estudar os fósseis, a comparar as espécies e a gente percebeu, na verdade, que as espécies mudam e mudam o tempo todo. Para essas mudanças, a gente deu o nome de evolução. Mas, especificamente sobre a sua pergunta, que é como surgem novas espécies, eu diria que uma coisa tem que acontecer, que é o isolamento reprodutivo. Difícil, né? Isolamento reprodutivo. Mas eu vou tentar dar alguns exemplos para ver se a gente entende melhor. Imagina uma espécie de peixe que vive numa lagoa do Rio Grande do Norte, Lagoa do Bonfim, por exemplo. Só existe lá na Lagoa do Bonfim essa espécie. E a gente pega um grupo de indivíduos dessa espécie e leva para uma outra lagoa, sei lá, a Lagoa de Carcará. Mas a Lagoa de Carcará ela tem características ecológicas diferentes do Bonfim. Ela pode ser mais profunda, pode ter salinidade diferente, pode ter comida diferente, predadores diferentes e assim por diante. O que a gente espera é que depois de muito tempo, mas muito tempo mesmo, esse grupo do Bonfim e de Carcará, eles começam a ficar diferentes, se comportar diferente, ter forma do corpo diferente, né? E de modo que depois desse muito tempo, milhões de anos, por exemplo, milhares de anos, a gente trazer o grupo de Carcará para Bonfim, o que vai acontecer é que esses dois grupos eles não vão conseguir mais se reproduzir. Eles não vão conseguir mais cruzar, não vão conseguir mais ter filhotes. Às vezes até tem os filhotes, mas os filhotes não conseguem sobreviver. Ou seja, o que aconteceu aqui foi um isolamento reprodutivo. E a partir do momento que acontece um isolamento reprodutivo, a gente diz que a gente tem duas espécies e não mais uma espécie. Mas para acontecer o isolamento reprodutivo, não precisa necessariamente que a gente leve um grupo de uma lagoa para outra. Se na Lagoa do Bonfim tiver comidas diferentes, profundidades diferentes, predadores diferentes e dois grupos ou mais usem a comida diferente ou o predador diferente ou a profundidade diferente e que com isso eles tenham um isolamento reprodutivo no futuro, a gente vai ter duas espécies diferentes, né? E é desse jeito que surgem as espécies. E hoje eu estou aqui para responder a pergunta do Matheus Costa, né? Que é a seguinte: já que as espécies evoluem para se adequar ao local que vive, é possível se por algum motivo a humanidade acabe tendo que viver nas águas como os peixes. Nós iríamos desenvolver guelras como os peixes? Bem, Matheus, o biólogo evolutivo, né, os cientistas que estudam a evolução, eles estudam a evolução igual um detetive estuda um crime. Então imagine que você é um detetive e chega na cena de um crime. O que você vai fazer ali é contar a história do crime antes de você chegar. Então você vai coletar sangue, vai coletar impressão digital, vai coletar as armas, ver a posição dos corpos e você vai contar a história que aconteceu antes de você chegar. O que eu quero dizer com isso é que o biólogo é a mesma coisa. A gente vai na natureza, coleta as informações e a gente conta a história da evolução que aconteceu no passado até hoje. A gente ainda não tem condições de olhar para o futuro e dizer como é que as espécies vão evoluir. Então, a sua pergunta ela é bem difícil, na verdade, né? A gente não tem como dizer se a humanidade mudar para um ambiente aquático, se a gente vai desenvolver guelras ou não. Ou se a gente vai conseguir pelo menos sobreviver a essa mudança de um ambiente para o outro. Mas o que eu queria dizer para você é que eu sugiro que você não olhe para os peixes, mas pense nas baleias e nos golfinhos. As baleias e os golfinhos são mamíferos como a gente. Eles não têm guelras, eles têm pulmões como a gente. Eles vão na superfície, respiram e mergulham. E eles conseguem passar muito tempo debaixo d'água. E eles também estão muito bem adaptados ao ambiente aquático. Então, só uma opinião, não é isso que a gente não sei dizer, não sei a sua resposta,
mas só uma opinião. Se nós tivéssemos que mudar para o ambiente aquático e se adaptar ao ambiente aquático, a gente seria muito mais próximo das baleias e dos golfinhos do que dos peixes. É isso, Matheus. Obrigado pela pergunta. Oi pessoal, tudo bom? Meu nome é Rafael Eleodoro, eu sou biólogo formado na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Fiz o meu mestrado e o meu doutorado no Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, que é o local onde eu sou pesquisador hoje em dia. Eu sou um entomólogo, que o que é isso? É o profissional que estuda insetos. E por causa disso eu vim responder 3 perguntas sobre insetos para vocês. A primeira delas, que foi feita pela Maria Júlia Freire, perguntou: os insetos são importantes para o planeta? Olha, vamos pensar comigo, Maria Júlia. Em qualquer lugar que a gente vá no nosso planeta, é muito provável que a gente encontre insetos, com exceção de ambientes de água salgada, no mar. Mas mesmo em ambientes de água doce, você encontra insetos. Então pensa comigo, eles estão debaixo da terra até lá em cima na copa das árvores. E eles estão envolvidos em muitas coisas, como por exemplo, tem muitos insetos que comem outros animais, controlando assim a quantidade desses outros animais no planeta. Ainda, os insetos eles servem também de alimentos para muitos animais, como por exemplo, tem diversas espécies de aranhas, pássaros, lagartos, morcegos, que a dieta deles é baseada em insetos. Além disso, os insetos eles prestam muitos serviços para os ambientes, como por exemplo, os cupins nas florestas ajudam no ciclo de manutenção da matéria orgânica. Então, quando uma árvore cai e ela tem que apodrecer, os cupins comem boa parte desse material e faz com que esse material volte para a terra. Ainda, a gente tem polinizadores. Lembra das abelhas que saem polinizando as flores? Então, a gente pode dizer que boa parte das plantas que a gente conhece hoje em dia, elas só se reproduzem por causa dos insetos. Então, como os insetos estão envolvidos com muitos animais e com plantas e outros seres, e eles estão envolvidos nas mais diversas coisas que acontecem, nos fenômenos que acontecem no nosso planeta, a gente pode dizer que a vida no nosso planeta, como a gente conhece hoje, só existe por causa dos insetos. A segunda pergunta foi feita pelo Ias, e ele está perguntando por que as plantas carnívoras comem moscas. Olha, Ias, no ambiente que essas plantas carnívoras elas vivem, o solo é muito pobre em minerais, substâncias que são muito importantes para as plantas crescerem fortes e saudáveis. Então, como elas não conseguem esses minerais da terra, eles desenvolveram esse mecanismo para comer insetos e aí conseguir esses minerais a partir da alimentação. E a terceira e última pergunta foi feita pela Yolanda Barcelos e ela falou: por que as horrorosas das baratas sobreviveram ao meteoro que causou a morte dos dinossauros? Bom, Yolanda, primeiro eu quero começar te falando que eu confesso que eu acho as baratas bonitinhas. E se você começar a observar elas com calma, você vai ver que elas são bem simpáticas, são bichos bem interessantes. Mas respondendo a sua pergunta, quando o meteoro caiu na Terra, boa parte dos animais que estavam e plantas que estavam ali perto morreram já no ato do impacto, porque é algo muito pesado vindo de fora do planeta numa velocidade muito alta. Então quem estava perto ali, morreu na explosão, isso incluindo baratas. Qual que é o problema depois que o meteoro cai? É que ele levanta muitas partículas, ele levanta muita areia, muita pedra, em pedaços minúsculos que ele estourou. E essas partículas vão para o céu. E, por causa disso, eles formam grandes nuvens que impedem que a luz solar entre no planeta. Isso fez com que o nosso planeta baixasse a temperatura e ficasse muito frio. Então, animais muito grandes, como dinossauros, tigres, dente-sabre e essas coisas nesse porte, morreram por causa disso, porque eles eram muito grandes para aguentar o frio. Enquanto que as baratas, que são pequenas e têm o hábito de se esconder, elas conseguiram fugir bastante desse frio porque elas viviam nesses ambientes mais escondidos e apertados. E aí, graças a isso, elas conseguiram sobreviver o tempo suficiente para esperar a luz do sol voltar e o planeta voltar a subir a temperatura. E por causa disso, elas estão aqui até hoje. Então, basicamente foi isso, gente. Obrigado pela oportunidade. Qualquer dúvida, estou por aqui.
Olá pessoal, me chamo Luan Rizeto, eu sou formado em Engenharia Biomédica e também faço parte do mestrado de Neuroengenharia no Instituto Santos Dumont. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o raio-x e como ele funciona. A Maria Eduarda e o Levi, do Complexo Educacional Contemporâneo, me perguntaram sobre como funciona o raio-x e como ele consegue enxergar os nossos ossos através do nosso corpo. Mas antes de explicar isso, eu preciso rapidinho explicar sobre o que são elétrons e como eles conseguem gerar o raio-x. Bom, elétrons, de uma forma bem simples para todo mundo entender, são como se fossem bolinhas muito pequenininhas que a gente não consegue enxergar, carregadas com muita energia. E a máquina de raio-x, ela consegue atrair esses elétrons com uma velocidade muito alta. Então, quando esses elétrons chocam com uma placa de metal do próprio raio-x, liberam muita energia. E essa energia, parte dela, não toda a energia, parte dela é o raio-x. E o raio-x são ondas muito pequenininhas que conseguem penetrar quase tudo que existe no mundo, inclusive o nosso corpo. Então, eles atravessam o nosso corpo. E é por isso que a gente consegue tirar uma radiografia. E como o nosso corpo possui estruturas diferentes, como pele, músculo, ossos, essas estruturas possuem densidades diferentes. Então o osso, por ser mais duro que o músculo, possui uma densidade maior, o raio-x atravessa de uma forma mais fraca, mais difícil de atravessar o osso do que o músculo, por exemplo. E a forma mais simples para vocês entenderem, eu acho que seria assim. Imagina que tem uma lâmpada em cima do nosso braço, que vai acabar gerando uma sombra embaixo, certo? Com raio-x é a mesma coisa, só que como ele atravessa a pele e o músculo de uma forma mais fácil, a sombra gerada embaixo vai ser somente a do osso, porque ele atravessa de uma forma mais difícil. E é assim que funciona o raio-x. Valeu, pessoal! Espero que tenham gostado. Até amanhã com mais Python